A missão STS-51L. O Challenger foi o terceiro ônibus espacial construído pela NASA. Antes dele, vieram o Enterprise em homenagem a Star Trek, que não chegou a sair da atmosfera terrestre, e Columbia o primeiro a chegar ao espaço. Foi finalizado em julho de 1982 e teve sua primeira missão, CSTS-6, realizada entre os dias 4 a 9 de abril de 1983. O nome foi escolhido em homenagem à embarcação de pesquisa HMS Challenger, que navegou os oceanos Atlântico e Pacífico durante a década de 1870. Na época, o Challenger já havia realizado 9 missões bem-sucedidas, sem nenhum problema que chamasse a atenção dos engenheiros ou da tripulação. No total, foram 62 dias, 7 horas, 56 minutos e 22 segundos no espaço. Ele protagonizou a primeira caminhada espacial do programa do ônibus espacial em 7 de abril de 1983 e carregou a primeira mulher americana e os primeiros astronautas negros. Além dessas inovações culturais, houve inovações técnicas. É que, até a construção do Challenger, ainda não havia modelos de computador sofisticados o suficiente para calcular as tensões no ônibus espacial durante as diferentes fases do voo. Na verdade, o Challenger foi criado para ser um veículo de teste, mas a NASA resolveu levar o projeto adiante. Após uma série de atrasos para resolver problemas técnicos, ele teve seu primeiro lançamento em 4 de abril de 1983. Daí em diante, as missões foram muito bem-sucedidas. O histórico apontava que a nave era confiável, operada por uma agência confiável, e outra inovação cultural seria realizada no fatídico 10º lançamento. A tripulação. Os astronautas selecionados para a missão STS-51L foram Francis Corbett, Michael Smith, Judith Resnick, Ellison Onizuka, Ronald M. Senair e Gregory Jarvis. Além disso, o voo seria marcado por levar a primeira civil para o espaço, a professora Krista M. Seoliff, que fazia parte de um programa chamado Projeto Professor no Espaço. O programa foi anunciado por Ronald Reagan em 1984 com o objetivo de inspirar os alunos, honrar professores e estimular o interesse pela matemática, ciência e exploração espacial. Consistia em enviar um professor no ônibus espacial para a órbita terrestre, para que de lá pudesse dar aulas às crianças estadunidenses, além de ter muitas histórias para contar quando voltasse às salas de aula. Krista era especializada em história americana e estudos sociais, mas também apaixonada pelo espaço. Durante a adolescência, foi impactada pelo programa Apollo, no qual se inspirou até se tornar a escolhida entre 11.000 professores dos Estados Unidos que se candidataram no projeto Professor no Espaço. O projeto Um Professor no Espaço foi um programa da NASA anunciado por Ronald Reagan em 1984 concebido para inspirar os alunos, honrar professores, e estimular o interesse pela matemática, ciência e exploração espacial. O projeto levaria professores para o espaço como especialistas de carga, civis não astronauta, que gostaria de voltar para suas salas de aula para compartilhar a experiência com seus alunos. Em 1990, a NASA cancelou o programa, após a morte de sua primeira participante, Krista M. Seoliff, no acidente do ônibus espacial Challenger CSTS-51L e em 28 de janeiro de 1986. Em 1998, a NASA substituiu o projeto Professor no Espaço pelo projeto Educador Astronauta, que exigiu que seus participantes se tornassem especialistas de missão. A primeira educadora astronauta foi a astronauta backup de M. Seoliff, Barbara Morgan, que foi lançada a bordo da Endeavour, em 8 de agosto de 2007. Durante um ano, Krista deixou de dar aulas para se dedicar ao treinamento da NASA, com salários pagos pela agência espacial. Após o anúncio de sua escolha, M. Seoliff tornou-se uma verdadeira celebridade nos Estados Unidos, ganhando a simpatia da imprensa, e foi entrevistada por personalidades como David Letterman e Larry King. Isso causou uma verdadeira explosão no interesse público pelas missões espaciais, que estavam diminuindo cada vez mais. Além disso, os objetivos da missão incluíam a implantação do Tracking Data Relay Satellite. É um tipo de satélite de comunicação que faz parte do Tracking and Data Relay Satellite System, TDRSS, usado pela NASA e outras agências do governo dos Estados Unidos para as comunicações de plataformas independentes e para o usuário, como satélites, balões, aeronaves e da Estação Espacial Internacional. E o voo de algumas ferramentas, como o Alice como Experimente Deployable, um módulo livre projetado para observar a cauda e o coma do cometa Halley, que passaria pela Terra no mês seguinte, com 2 espectrômetros ultravioleta e 2 câmeras. Condições de pré-lançamento. Fazia frio no Cabo Canaveral,
Flórida, em janeiro de 1986. O cronograma inicialmente previa o lançamento do Challenger na quarta-feira, 22 de janeiro de 1986. Atrasos na missão anterior, a STS-61C, fizeram com que a data de lançamento fosse adiada para 23 e depois para 24 de janeiro. O lançamento foi reprogramado novamente para sábado, 25 de janeiro, devido ao mau tempo no local de pouso em Dakar, Senegal. As previsões de tempo inaceitável no Centro Espacial Kennedy em 26 de janeiro fizeram com que o lançamento fosse remarcado para a manhã da segunda-feira, 27 de janeiro. Naquele dia, houve um atraso devido a problemas com a escotilha de acesso externa e depois, mais condições climáticas. As previsões para o dia seguinte eram de uma manhã bastante fria, com temperaturas próximas a -1 grau Celsius, que era a temperatura mínima permitida para o lançamento. O ônibus espacial nunca havia enfrentado essas condições e muitos de seus componentes, em especial algo bem importante chamado O-rings, não tinham sido testados para lançamento nessas temperaturas. Na junção de duas partes dos SBRS há um anel de borracha tipo ring, que faz a vedação. Bem antes da tragédia do ônibus espacial Challenger, começaram a aparecer problemas nestas juntas de vedação. A enorme pressão no interior do foguete SBR fazia com que a parede sofresse uma pequena deformação, ocasionando um deslocamento do anel. Assim, para manter a vedação e impedir o vazamento de gases, a borracha deveria ter grande elasticidade para, em frações de segundo, fechar a passagem. Para remediar o problema, os engenheiros colocaram calços para manter as juntas retas. Mas, a cada vez que os foguetes SBR eram reutilizados, deformações adicionais apareciam, provocando, às vezes, pequenos vazamentos. Havia, portanto, a necessidade de resolver o problema antes de novos lançamentos. No entanto, apesar dos avisos dos engenheiros, os chefes da NASA continuaram com os lançamentos. Mais tarde, o ilustre físico teórico ganhador do Prêmio Nobel Richard Phillips Feynman, membro da comissão que investigou o acidente, acusou estes chefes de praticarem o roleta russa. Em 1985, os engenheiros da empresa de engenharia TOCOL já se preocupavam com os efeitos da baixa temperatura nos reforços das naves. Bob Ebeling era um deles. Em outubro de 1985, ele escreveu um memorando intitulado O Socorro, para avisar sobre os perigos das baixas temperaturas e seus efeitos nos O-rings, que são anéis de vedação dos foguetes de propulsão. Por isso, após a previsão do tempo para 28 de janeiro de 1986, o pessoal da NASA lembrou-se desses alertas e contatou a TOCOL. Houve bastante discussão sobre qual decisão tomar: fazer um lançamento sem certificação de segurança ou adiar mais uma vez um lançamento pelo qual o público aguardava ansioso. Em uma teleconferência na TOCOL, um dos engenheiros, Roger Boisjol, discutiu com outros colegas de profissão e relatou os riscos das baixas temperaturas aos gestores da NASA, pedindo que adiassem o lançamento. Não era o que eles queriam ouvir, contou Alan MacDonald, outro engenheiro da TOCOL, aos produtores do curto O Grande Defeito. Meu Deus, TOCOL, quando vocês querem que eu lance o ônibus? Em abril, questionou Larry Mulloy, um gestor da NASA, sem demonstrar interesse em adiar mais uma vez o tão aguardado lançamento. No meio da reunião, os executivos da TOCOL pediram para discutir a questão em particular durante 5 minutos, o que acabou levando meia hora, e em seguida, votaram a favor do lançamento. Esses detalhes só foram revelados mais tarde, após uma extensa investigação sobre o caso. Boisjol foi um dos que discordavam veementemente da decisão. Ele estava certo de que o Challenger iria explodir. Por poucos segundos após o lançamento, ele achou que, felizmente, estava errado. Good roll program confirmed. Challenger now heading downrange. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttles for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Velocity 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles. Downrange distance 3 nautical miles. Engines
throttling up. 3 engines now at 104%. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. Até que a explosão chocou milhares de pessoas que acompanhavam ao vivo. O lançamento e a tragédia. Tudo foi muito rápido, o lançamento parecia normal e a explosão pegou a todos de surpresa, pouco mais de 1 minuto depois. Era difícil até mesmo saber o que aconteceu. Mesmo após o anúncio de que o ônibus espacial havia explodido diante de centenas de testemunhas, ninguém sabia ao certo o que aconteceu com os astronautas. A fumaça no céu era estranha e se espalhou por toda parte. Pouco depois, um paraquedas foi visto descendo rumo ao oceano. Havia esperança de que ao menos um dos tripulantes conseguirá escapar, mas era apenas uma das peças do foguete. Levou algum tempo para todos assimilarem o que haviam presenciado. Exceto Boisjol. Ele não assistiu ao lançamento porque estava muito nervoso, mas, por telefone, afirmou aos seus colegas na Flórida: "E nós sabemos exatamente o que aconteceu." Entretanto, levou muito tempo para que tudo fosse esclarecido. Mais tarde, especialistas viram nas filmagens que os foguetes permaneceram intactos, indo em todas as direções desordenadamente, causando a estranha nuvem que dispersou para vários lados. Finalmente, eles foram destruídos via controle remoto como medida de segurança. Outra descoberta nas primeiras investigações foi mais chocante: os especialistas encontraram 3 capacetes da tripulação com um mecanismo de oxigênio ativados. Esse mecanismo deveria ser usado em casos de emergência. Isso significa que pelo menos 3 astronautas sobreviveram os momentos iniciais do acidente e puderam reagir de acordo com o treinamento. Ninguém sabe por quanto tempo eles passaram pelo terror do desastre. Causas do acidente. Após 5 meses de pesquisa, uma comissão descobriu que o foguete de combustível sólido do lado direito do ônibus estava com defeito, os anéis de vedação não se expandiram como deveriam e os gases escaparam do compartimento interno. Essa foi a verificação inicial, e estava correta. Só que havia muito mais que isso. O autor James Chiles, conhecido por investigar e escrever sobre outros desastres, tinha certeza que se um dos anéis tivesse falhado, a explosão teria acontecido na plataforma de lançamento, antes da decolagem. Então, o que aconteceu? Após muito investigar as imagens das câmeras, foi encontrada uma fumaça escura nos primeiros 2 segundos do lançamento. Era difícil identificar a fonte, mas ela estava perto do tanque externo. Análises de outras câmeras mostravam que a fumaça estava subindo. Embora seja difícil provar com essas evidências, tudo aponta para um incêndio em um dos anéis de vedação. Os anéis, O-ring dos foguetes SRB do ônibus espacial Challenger, eram de fluoroelastômero especial, fabricado especialmente para a NASA, e possuíam boa performance em altas temperaturas. No entanto, quando esse elastômero era submetido a baixa temperatura não comportava-se tão bem, tornando-o duro e quebradiço. No dia da tragédia a temperatura ambiente era de 2 graus abaixo de zero. Este foi o problema: com a baixa temperatura, a borracha perdeu sua elasticidade e assim perdeu sua capacidade de vedar adequadamente a junta do foguete SRB. O trágico fim da tripulação. Com a explosão do tanque externo, o compartimento na proa do módulo onde estava a tripulação subiu como uma bola de fogo, intacto, e continuou subindo por mais 5 quilômetros antes da queda. A queda livre durou mais de 2 minutos. Investigações posteriores mostraram que provavelmente boa parte da tripulação ainda estava viva durante este tempo. Um relatório feito pelo médico e ex-astronauta Joseph Kervin sobre as mortes dos tripulantes foi publicado em 28 de julho de 1986. Segundo Kervin, as descobertas são inconclusivas. O impacto do compartimento da tripulação com a superfície do oceano foi tão violento que evidências dos danos ocorridos nos segundos após a desintegração foram mascaradas. Nossas conclusões finais são: a causa da morte dos astronautas da Challenger não pode ser determinada positivamente. As forças às quais a tripulação foi exposta durante a desintegração do orbitador foram provavelmente insuficientes para causar morte ou ferimentos sérios. A tripulação possivelmente perdeu consciência nos segundos após a desintegração do orbitador por perda de pressão do módulo da tripulação. Após a tragédia, não foi possível determinar a causa exata da morte dos tripulantes. Embora a recuperação dos destroços do compartimento da tripulação tenha oferecido informações relevantes, os resultados foram inconclusivos.
O desastre se tornou um caso de estudo sobre engenharia e ética, resultando em uma análise de como eventos traumáticos afetaram o psicológico das crianças. O grande número de crianças que viram o acidente ao vivo ou em vídeo no mesmo dia influenciou o discurso do presidente Reagan, que ficou conhecido como um de seus melhores pronunciamentos da história. Obrigado por assistirem a este vídeo. Inscreva-se no canal para mais vídeos como este.